bom dia a todos e todas da nossa amada Rede Municipal de Educação de Três Lagoas. É com muita alegria, né, que a gente inicia mais uma live, a terceira, né, do nosso projeto de formação. É com muita alegria mesmo, né? Então, hoje é a nossa terceira live do primeiro ciclo, né, de palestras. Por que a gente fala o primeiro ciclo? Porque nós vamos ter uma parada aí, né, para restabelecimento das nossas energias, das nossas emoções, né? E depois a gente retorna em setembro. A priori, a próxima live está agendada para o dia 11 de setembro, né? Mas ainda a gente não conseguiu definir quem virá, porque às vezes a gente solicita, né, de um profissional, aí tem problemas documentais e tal, então a gente não vai anunciar ainda quem será o nosso próximo. Mas nós pretendemos fazer, gente, da seguinte forma, né? Então, vocês perceberam que no início, né, do ciclo, né, do primeiro ciclo, a gente trouxe a pessoa do professor Casagrande, que teve uma fala mais geral, né, onde a gente pôde contemplar todos os educadores. Depois nós trouxemos o professor Júlio, né, que a fala dele é mais focada aos professores, né, à coordenação pedagógica, aos gestores, mas sem perder de vista todos os educadores das escolas, tendo em vista que tem gente que é estagiário, está estudando, né, as nossas atendentes, o pessoal administrativo, as secretárias e secretários, né? Então, de forma geral, ninguém perde, não é, com a questão destas formações, tá bom? Então, para a próxima live, possivelmente nós traremos aí alguém que vai falar um tema geral para abranger a todos e depois a gente foca de novo, tá bom? Então, que todos nós tenhamos aí um bom dia, né? E eu vou passar a palavra agora, antes de chamar o professor Júlio, né, para o dia de hoje. Eu vou chamar a nossa querida secretária, Eliette, para que ela possa fazer as considerações iniciais e o bom dia a todos vocês. Bom dia a todos. Que alegria, mais uma vez, estarmos nesse momento juntos, mesmo que de forma distante, mas ligados pela profissão, ligados pelo trabalho, ligados pela dedicação de todos os dias com a nossa educação. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Júlio Furtado. É sempre um prazer falar com o senhor, ouvi-lo. Nós temos oportunidades de maior crescimento profissional e pessoal também. Trago a todos os servidores da rede, nossa rede municipal de ensino, o abraço do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que não tem medido esforços para oportunizar o melhor para a nossa cidade e para nós, profissionais da educação. Aproveito a oportunidade aqui para desejar uma semana de tranquilidade, de descanso, de desconectar, uma semana para a gente revigorar, repor as energias, né? Na próxima semana eu espero que todas e todos possam se cuidar direitinho, mas que possam usufruir com muita saúde, paz e alegria entre os seus familiares. Desejo que essa manhã seja mais uma manhã de aprendizagem para todos nós, né? Seja muito produtiva. Quero aqui deixar todo o meu carinho, o meu respeito a todos que estão
participando, valorizando esse momento ímpar na nossa rede, com esse projeto de formação remotamente, que nos dá a possibilidade de termos as nossas merendeiras, os nossos zeladores, os nossos estagiários, os nossos atendentes, né? E todos os profissionais da educação, os diretores adjuntos, os coordenadores, especialistas, nossos professores. Que a nossa manhã seja de muita aprendizagem, de bastante reflexão, e que nós possamos continuar oportunizando a educação pública de qualidade para os nossos alunos, para as nossas crianças. Tá? Um beijo a todos, uma excelente manhã, e aí um excelente final de semana, com uma semana todinha para repor as nossas energias. O meu abraço, o meu respeito, a minha gratidão a cada um de vocês. Obrigada, professora Eliette. Agora, antes de chamar o professor Júlio, eu gostaria de deixar um recadinho, né, para todos nós, os educadores da rede, né? Nós temos enviado os questionários, né, para as escolas, para serem respondidos. Eu gostaria de pedir para vocês para responderem esses questionários, né? Os questionários, gente, ontem mesmo eu estava analisando, só 50% das pessoas encaminharam, de todos os segmentos, né? Inclusive, senti falta, né, dos professores do Fundamental 2, que não responderam absolutamente nada. Então, vamos incentivar os nossos professores a responderem, né, os questionários, porque esses questionários, eles transformam depois, né, aquilo que vocês colocam, o pensamento de vocês em política educacional para a nossa rede, né, em projetos, informações, né. Então, nós já podemos observar que a grande angústia, né, dos nossos professores e das nossas coordenadoras e especialistas é a questão da tecnologia, né? Então, a gente vê isso é bastante positivo, nós ficamos muito felizes, né, com essa abertura e possibilidades da aprendizagem das novas tecnologias, e eu queria dar os parabéns a todos vocês, né? A gente não encontrou a questão da resistência, mas sim, né, de querer aprender e avançar. Isso é muito bom mesmo. Então, o que a gente gostaria de dizer é que nós estamos acompanhando o relatório, né, desses questionários. Então, a gente conta com vocês, né, para que vocês nos enviem, para que a gente possa depois, né, fazer até uma live mostrando para vocês o resultado destes questionários, né, respondidos por vocês. Então, na nossa live de hoje, nós vamos continuar com o professor Júlio Furtado, né, que dará continuidade à sua fala da semana passada, mas trazendo o tema hoje, os desafios da aprendizagem, tanto para as escolas como para as famílias, né, em tempos de isolamento social. Então, esse período em que nós estamos atendendo os nossos alunos remotamente, né, as famílias tiveram aí um papel também primordial, né, nesse processo. E os nossos professores, é uma coisa, assim, muito legal do que está acontecendo, que volta essa valorização, né, do professor. Isso é uma questão para todos nós, né, professores, que mesmo no cansaço, né, nós estamos exauridos na questão da energia, né, de possibilidades metodológicas, de uma série de questões. Porém, a gente tem recebido, né, no Brasil todo, essa empatia, né, com os professores. E isso já não acontecia, gente, há mais de 40 anos, né? Então, de novo, a gente está num momento de resgate, né, desse papel
fundamental que tem os professores no encaminhamento, né, do processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos e da valorização desse profissional pela sociedade, né? Então, mesmo no momento de dor, né, a gente pode observar isso, que é bastante positivo. Então, eu acredito que, né, em todo o processo, por mais ruim que ele seja, a gente consegue tirar coisas boas, né? E o nosso querido professor Júlio Furtado, né, vai falar conosco esse tema, né? Como é que tem sido esses desafios com a aprendizagem nesse tempo, né, de isolamento social. E aí, professor, seja bem-vindo novamente a Três Lagoas, né? Professor doutor muito querido, né? O senhor é unanimidade, né? Quando a gente passa nas nossas relações, né, enquanto um DIME, o senhor é unanimidade, né, por sua postura ética, por sua postura comprometida de não deixar, né, o chão das suas raízes enquanto professor e continuar atuando, né, até os dias atuais, né, com os jovens. Aí o senhor tem o 6º ano, como o senhor colocou da outra vez. E isso te dá credibilidade, né, aquilo que o senhor propõe, aquilo que o senhor fala. Que Deus abençoe também a sua fala no dia de hoje, e vamos agora deixar a palavra com o senhor nessa segunda etapa, né, da sua presença aqui conosco. Obrigada, tá? Muito obrigado, professora Ângela. É sempre uma grande alegria poder falar para os profissionais aí de Três Lagoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um momento de reflexões, né? Aí com a companhia da Jéssica aqui do nosso lado, eu nunca acerto direito, é para cá, né? Ou seja, fazendo a nossa tradução em Libras. E como a professora Ângela já anunciou, hoje a gente vai continuar a conversar, né? Vai continuar a fazer algumas reflexões importantes a respeito do processo de aprendizagem e a respeito das experiências que tanto nós, professores, né, tanto a escola quanto as famílias estão vivendo nesse momento ímpar, né, nesse momento que é diferente em tudo, que é esse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Lembramos sempre que sabemos, né, que estão presentes aí nos assistindo, não apenas professores, gestores, coordenadores, mas que estão presentes todos os educadores que compõem a escola. Eu sempre gosto de frisar isso, né? Se você trabalha numa escola, você é um educador, né? Ou seja, o papel de educar é de todos nós. Então, é preciso que a gente caminhe juntos, sim. Vocês podem ter certeza que a gente vai estar trazendo uma discussão que todo mundo possa, de alguma forma, participar, que todo mundo possa acompanhar, né? Que todo mundo possa entender dentro do tema que nós colocamos hoje. Por falar Opa, desculpem, fui eu que fiz besteira aqui. Cliquei onde não devia clicar. Mas, como eu estava falando, por falar nesse tema, vamos compartilhar aqui a nossa tela, e para que a gente possa ser bem focados aí nas nossas reflexões, ok? Bom, então, o nosso tema hoje é desafios da aprendizagem para as escolas e as famílias em tempo de isolamento social. Como a professora Ângela já antecipou, hoje as nossas reflexões vão girar em torno de 3 eixos, né? A questão da aprendizagem, ou seja, como fazer aprender, que é esse o papel da escola, né? Ou seja, fazer aprender.
quais os desafios que a gente está enfrentando nesse momento, mais especificamente de pandemia, e como é que a gente pode dividir isso com as famílias, né? Então, é desafio para os professores, é desafio para as famílias, é desafio para os alunos, não podemos esquecer deles, né? Eles estão, com certeza, também enfrentando grandes desafios, as crianças também estão se estressando, as crianças também estão tendo que se adequar, né? A gente tem que lembrar sempre disso, dessa criança e desse adolescente que é sujeito de uma aprendizagem, né? Ou seja, essa criança e esse adolescente que também sente, que também tem direitos, né? De se colocar, de ser ouvido. Eu falo isso porque é muito comum a gente se referir aos alunos, né, às crianças e aos adolescentes, como alguém que, de vez em quando, se a gente não tomar cuidado, né, que tem sempre que obedecer, que tem sempre que cumprir, que tem sempre que fazer, mas sabemos que eles são seres com vontade própria, seres com princípios, inclusive cada vez mais a gente entende que as crianças já são cidadãos, né? Ou seja, as crianças já são cidadãs. Elas, a gente costuma dizer muito assim, eu educo a criança para que ele se torne no futuro um cidadão. Não, a criança já é cidadã da idade que tem, né, mesmo, né? Ou seja, com 5 anos, 6 anos, 4 anos, 7 anos, o adolescente já é cidadão, ele não vai se tornar um cidadão. Então, a favor disso, a gente tem visto aí muitos estudos, né, muitos movimentos pela importância da infância, né? Pela sociologia da infância, pela pedagogia da infância, pela relevância que a infância tem. Né? Então, é importante a gente ressaltar isso. Né? A criança é, talvez não, né? Muito provavelmente, o principal sujeito desse processo aí. Tem a família, tem os professores, tem os gestores, tem as coordenações, porém, tem o aprendente, né? Como diz Paulo Freire, tem aquele que aprende, tem a criança, tem o adolescente, ou seja, tem aquele que está ali no centro do processo que precisa ser lembrado sempre. Então, está sendo um desafio para todos nós. Bom, vamos então começar as nossas reflexões. E a pergunta que eu quero colocar logo de cara na nossa discussão de hoje é essa daí. Né? Como é que se dá o processo de aprendizagem? Como é que se aprende? Nós, professores, temos que pensar nisso o tempo todo. Né? Ou nós que trabalhamos em escola, né, temos que pensar nisso o tempo todo. Afinal de contas, como é que se aprende? Né? Será que se aprende de um jeito só? Ou será que a gente aprende de diversas maneiras diferentes? Vão pensando aí nas suas respostas, nas suas opiniões. Será que todas as pessoas aprendem da mesma maneira? Ou será que cada um tem a sua maneira própria, preferida de aprender? Né? Então, são as primeiras questões em torno da aprendizagem que eu já coloco aqui. Né? Como é que acontece esse processo de aprendizagem? Né? Uma coisa nós podemos dizer, sem medo de errar. 3 grandes processos estão envolvidos no ato de aprender. Quando a gente está aprendendo, entra no jogo 3 grandes dimensões. A dimensão emocional, a dimensão cognitiva e a dimensão psicossocial. Ou seja, quando a gente vai aprender, né, quando a gente está aprendendo, as emoções influenciam demais nesse processo. Vou citar alguns exemplos simples. Você já teve que ler um texto, que se concentrar para aprender alguma coisa num dia que você está muito preocupado, né? Num dia que você está assim, pensando muito, uma questão está te preocupando muito, mas caramba, deixa eu deixar isso de lado um pouquinho, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho uma prova amanhã. Quem é que nunca passou por essa experiência? E o que geralmente acontece quando você tenta aprender estando preocupado, quando você tenta estudar estando, por exemplo, triste, né? Ou seja, ou estando nervoso, ou estando com raiva, seja qual for a emoção que estiver se destacando muito em você, essa emoção ela vai interferir no processo de aprendizagem. Né? A gente, quando está com um processo emocional forte acontecendo,
Por isso que precisamos ficar atentos, né? Ou seja, individualmente aos alunos, né? Isso, né, principalmente crianças, adolescentes também, é óbvio, até para poder sinalizar um pouquinho isso, né? Ou seja, e muitas pessoas realmente não conseguem aprender enquanto não resolvem aquilo, o que já nos diz que é importante a questão da aprendizagem emocional, né, da inteligência emocional, das competências socioemocionais. Porque na vida, a gente, para viver de maneira equilibrada, a gente precisa aprender a conjugar um pouco as questões. Né? Por exemplo, é claro que eu tenho as minhas preocupações, cada um aí que está me ouvindo tem as suas preocupações. Seria maravilhoso, assim, eu para tudo, deixa eu resolver o que está me preocupando. Né? Então, quando eu resolver o que está me preocupando, agora eu estou leve, livre e solto para aprender. Seria maravilhoso se pudesse ser assim, né? Mas nós sabemos que não pode, né? Não é assim, a vida não é assim. A gente está preocupado, mas tem que trabalhar preocupado. A gente está triste, mas tem que estudar mesmo estando triste. Ou seja, é assim que é. Né? Isso tem tudo a ver com amadurecer, com se tornar adulto. Né? Se tornar adulto é saber fazer um pouco esse jogo, esse equilíbrio. Né? Saber colocar um pouco de lado, talvez, a preocupação e se concentrar um pouco mais naquele momento. Né? E a gente precisa aprender isso desde muito cedo. Né? Ou seja, por isso que a BNCC é muito clara quando ela fala das competências socioemocionais. Então, os processos emocionais, eles são fundamentais para a aprendizagem. Né? E aí a gente já para pensar um pouquinho nesse período de pandemia. Estamos todos preocupados, ansiosos, na expectativa, com medo, né? E estamos tendo que aprender mesmo assim, estamos tendo que ensinar mesmo assim. Né? Outro grande processo que está dentro do processo de aprendizagem são os processos cognitivos. Né? O que são os processos cognitivos? As formas de pensar, né? Ou seja, a forma de pensar da criança, a forma de pensar do adolescente, a forma de raciocinar, a forma de entender alguma coisa, né? Eu preciso, na hora que eu vou ensinar alguma coisa, ficar muito atento a isso, né? Porque, por exemplo, se eu der uma aula falando palavras difíceis para uma turma de primeiro ano, não vai acontecer nenhuma aprendizagem, porque eles não vão entender o que eu estou falando. O meu vocabulário vai estar acima da percepção deles, né? Então, ou seja, isso tem a ver com o processo cognitivo, usar palavras que o outro entenda. Né? Isso tem a ver com exemplos. Se eu estou dando aula para crianças, eu tenho que usar uma linguagem mais infantil. Se eu estou dando aula para adolescente, eu tenho que usar uma linguagem mais ligada à adolescência, à faixa etária deles. Se eu estou dando aula para adultos, eu tenho que lembrar de qual o universo deles. Né? Eu tenho que citar exemplos dentro do universo deles. E os processos psicossociais. Né? Ou seja, e os processos psicossociais, eles têm a ver com a imagem que eu tenho de mim mesmo, né? Ou seja, com quem eu me julgo ser. Então, por exemplo, tem pessoas que constroem uma imagem, tem crianças, né, que constroem uma imagem de que são inteligentes, né, de que aprendem fácil, né, ou seja, de que elas são exatamente boas alunas, de que elas vão conseguir, têm autoconfiança. Então, essas crianças geralmente aprendem mais rápido mesmo. Tem criança que já desenvolve um processo psicossocial um pouco mais frágil, né? Eu sou burro, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade, eu não aprendo matemática, ou seja, eu tenho problemas para aprender. E o que geralmente acontece? Essas crianças realmente acabam tendo problema. Então, é importante que eu faça a criança confiar nela, que eu faça o adolescente confiar nele, para que ele possa ter essa segurança. É importante que eu use um vocabulário que ele entenda, que eu cite exemplos dentro da sua faixa etária, para que o processo cognitivo seja facilitado. E é importante que eu fique atento ao como ele está se sentindo, né? A que emoções estão chegando ali para ele, para que o processo emocional também facilite. Então, toda vez que eu falo de aprendizagem, eu tenho que pensar nesses três processos, no processo emocional, cognitivo e psicossocial. E eu, professor, tenho esse papel, né, de estar atento aí aos três processos. E a pergunta continua: o que é preciso para aprender? Então, primeira coisa, será que ouvir e repetir o que o outro diz faz aprender? Bom, já sabemos,
né? A neurociência já nos apresentou isso, as pesquisas em torno da aprendizagem já nos deu essa resposta. Sim, a repetição ajuda a aprendizagem, mas ela não possibilita uma aprendizagem mais significativa, né? Ou seja, é a tal história, memória não é aprendizagem, né? Memorização não é aprendizagem, isso aí com certeza não é. A memória faz parte do processo de aprender. Agora, ela não é em si apenas aprendizagem. Então, ouvir e repetir o que o outro diz me ajuda a aprender, né? Agora, o que é preciso para aprender? Interagir com o objeto da aprendizagem. Isso aí nós já temos prova de que sim. Né? O que seria isso? Interagir com o processo de aprendizagem. Se eu vou dar uma aula sobre copo, sobre água, né? Copo d'água, está aqui. Então, eu mostro o copo d'água, eu, de preferência, faço com que cada aluno tenha um copo d'água na sua frente, com que ele interaja com esse copo d'água, se sinta. Eu aproveito e bebo um pouquinho aqui. Sinta o sabor da água, não é isso? Ou seja, ele perceba a água. Isso é fundamental. Isso faz aprender muito mais do que eu apenas falar sobre a água, né? O que é preciso para aprender? Atribuir sentido próprio. Isso também é uma outra coisa que já temos certeza absoluta. Enquanto a criança não atribui sentido próprio àquilo que ela está aprendendo, a gente não pode dizer que ela aprendeu significativamente, plenamente. Né? Ela tem que atribuir sentido próprio e não apenas repetir o sentido apresentado pelo professor. É por isso que a gente diz assim, a aprendizagem precisa ser cada vez mais instrumental, né? Instrumentalizante e cada vez menos enciclopédica. O que significa essa aprendizagem enciclopédica, que é a aprendizagem que a escola que nós estudamos geralmente reforçou muito na gente, né? É aquela aprendizagem da repetição. O que é a fotossíntese? O que é a erosão? Qual é o nome disso? E a gente tinha tudo isso de cor e salteado e respondia, e o professor dava certo, e a gente ganhava um ponto, e a gente tinha certeza que tinha aprendido. Aprendemos porque sabemos de cor, né? Ou seja, aprendemos porque repetimos o sentido que o professor apresentou para a gente. E alguns professores, eu lembro bem dos meus, diziam assim, não, senhor, eu quero com as palavras que estão no livro, eu quero com as palavras que estão no caderno. Quantas vezes eu fui cobrado disso? Né? Então, o aluno precisa ir além disso que o professor apresenta, ele precisa elaborar o seu sentido próprio daquilo. Né? O que é fotossíntese? O que você entendeu que é fotossíntese? O que você entendeu que é erosão? É um negócio lá que gasta assim a terra, e aí se gastar muito, fica um buraco danado, e aí não dá para plantar, as pessoas correm risco se viver ali perto. É isso que é erosão. É isso que é erosão. Né? Dito da forma que ele entendeu. Né? Dito da forma que ele elaborou. Dito da forma que fez sentido para ele. Mas não é importante que ele saiba exatamente, com palavras bonitas, o que é erosão? Até é importante, ou seja, aí é que entra a importância do material didático, do livro, né? Ou seja, aí é que entra a importância dele ter ali uma fonte de esclarecimento. Agora, é preciso que ele elabore o sentido para que ele realmente aprenda. Né? O que é preciso para aprender? É preciso que o aluno faça um movimento espontâneo em direção ao objeto. Então, é preciso a famosa motivação. Por que o menino tem que estar motivado para aprender? Né? Tem um motivo para a ação, motivação. Todo mundo tem que estar motivado para aprender. Se você não estiver motivado para assistir essa nossa fala, essa nossa palestra aqui, para participar, com certeza você vai aproveitar muito menos. Né? Se você não tiver um motivo, né, para estar pensando nessas coisas que eu estou propondo, com certeza você vai aproveitar muito menos. Então, por que para aprender precisa ter motivação? Porque aprender exige esforço. Aprender não é uma coisa só prazerosa, ou sempre prazerosa. Cuidado com isso, viu? Aprender não é essa coisa que de vez em quando eu, infelizmente, né, ouço por aí, né, leio por aí, mas a gente tem que duvidar das coisas que ouve e das coisas que lê. Será que aprender tem que ser sempre um prazer, tem que ser sempre um maravilhoso, tem que ser sempre... Né? Peraí, não é bem assim. Aprender, às vezes, dá trabalho. Aprender, às vezes, é uma coisa que tem que ter esforço.
É só você parar para pensar, você fez uma pós-graduação, uma faculdade, um mestrado, e você teve que ler livros, fazer sínteses, resumos. Que coisa, de vez em quando, difícil de fazer, mas você teve que se motivar, ou seja, nós adultos já temos capacidade de nos automotivar, mas as crianças ainda não. Né? Elas precisam de alguma coisa que as motive, né? Ou seja, e aí, gente, é por isso que é importantíssimo a motivação no processo de aprendizagem, né? É por isso que a gente não deve simplesmente ficar ensinando um conteúdo atrás do outro. É por isso que a gente não deve simplesmente ficar com o foco, só no conteúdo. Por quê? Porque se eu fico só com foco, vamos lá, próximo assunto, isso, acabou esse, entendeu? Agora é o próximo, vamos lá, vira a página, o próximo, o seguinte, se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente não explora a motivação do aluno. E aí? E aí? Né? Ou seja, por que ele vai aprender essa próxima coisa? Quando a gente está em ensino remoto, por exemplo, essa aprendizagem precisa ser mais pontual. E o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquela coisa louca de sala de aula, né? De um conteúdo atrás do outro? No ensino remoto, eu preciso esquecer um pouco isso. Menos é mais no ensino remoto. Né? Ou seja, escolhe um conceito para trabalhar por vez. Escolhe uma atividade mais significativa. Cuidado com aquele conjunto enorme de atividades, porque é preciso conquistar esse movimento espontâneo do aluno em direção àquilo que ele está aprendendo. Né? O que é preciso para aprender? Finalmente, o aluno vai acabar se transformando a partir daquilo que ele aprendeu, mas ele só vai se transformar se ele aprender significativamente. Né? Se ele aprender superficialmente, não vai haver transformação. Ainda falando sobre aprendizagem, atenção, nosso assunto hoje é o processo de aprendizagem, né, e o desafio da aprendizagem para as escolas, para as famílias, em tempos de isolamento social. Então, a gente está, nesse primeiro momento, clareando bastante a aprendizagem, né? O que significa esse negócio que a gente precisa proporcionar no aluno. O aluno está na escola, o aluno estuda para entender o significado das coisas, tá? O significado do mundo, o significado dos conceitos, tá? Então, ele está na escola para entender o mundo. E o que é o significado? É a mesma coisa que sentido? Não, não. Sentido é uma coisa subjetiva. Sentido é para mim, é para você, é para o outro. Pode ser diferente para cada um de nós. Por exemplo, qual o sentido que tem esse animal branco aí que está na tela para você? Para mim, esse animal tem o sentido de liberdade. Né? De repente, outra pessoa pode dizer assim, para mim, esse animal tem o sentido de perigo. Uma vez eu tomei um tombo de um dele, nossa senhora, toda vez que eu vejo esse animal, eu lembro de perigo. Para mim, esse animal tem o sentido de perigo. Então, percebe? Para cada um, o sentido pode ser diferente. Significado, não. Significado precisa ser o mesmo para todo mundo. Esse animal chama-se cavalo, ele tem 4 patas, né? Tem crina, focinho, orelha, rabo, é isso? Ele serve para transportar, ele é um animal muito forte, ou seja, isso que eu estou falando é significado. Isso é indiscutível. Né? Se eu digo assim, esse animal chama-se cavalo, né? Eu estou falando do significado desse animal. Ele é cavalo para todo mundo. Eu não posso, uma pessoa, eu não, para mim ele é um peixe, ou seja, desculpa, não faz sentido. Ou seja, não faz sentido porque, mas você não disse que é a pessoa que dá o sentido? Sim, a pessoa dá o sentido próprio, mas ela não pode mudar o significado. Né? Ela não pode dizer, esse animal a partir de hoje é peixe. Não, esse animal é um cavalo. O significado tem que ser o mesmo para todos, e é para isso que a criança está na escola, para aprender os significados, aquilo que é para todo mundo. Né? E a aprendizagem significativa, ela começa na construção do sentido pessoal. E aí a criança vai ajustando esse sentido pessoal até ela entender, até ela construir o significado. Piaget falava sobre isso de maneira brilhante para a gente. Né? Piaget dizia assim, a criança aprende através de 2 movimentos, né? Ou seja, assimilação e acomodação. O que é assimilação? Assimilação significa você tem que assimilar aquilo que você está aprendendo de novo com alguma coisa parecida que você já tenha aprendido, você já tenha lá na sua cabeça, no seu repertório. Então, por exemplo, eu vi uma vez uma cena muito interessante, eu estava viajando de Porto Alegre para Santa Maria,
para fazer parte de uma banca de mestrado lá na Universidade Federal, e uma criança, um menino de uns 2 anos da minha frente, batia muito no vidro do ônibus, né? Eu estava indo de ônibus, e falava para a mãe assim, mamãe, aiá, au Gandhi, né, mamãe? E a mãe olhou pela janela, não enxergou cachorro nenhum, né? Falou, que au, meu filho, cadê o au? Ele estava apontando para um cavalo. E eu acredito que tenha sido a primeira vez que esse menino viu um cavalo. Ele nunca tinha visto um cavalo. E ele chamou o cavalo de au Gandhi. Aí a mãe percebeu. Falou, meu filho, aquele ali... Não, aquele ali não é au, não. Aquele ali é cavalo. E ele repetia, avalo, mamãe? É cavalo, olha lá, olha, ele não faz au. Aí a mãe foi explicando o que é um cavalo para ele. Ou seja, a mãe foi explicando o significado para o menino. O menino, quando chamou o cavalo de au Gandhi, ele estava no sentido. É o sentido que aquele animal teve para ele. Um au Gandhi. E vamos combinar, né? Tem todas as características, né? Lá tem focinho, o cachorro também tem 2 orelhas, né? Tem um rabo, tem 4 patas. O menino, como não conhecia, ele fez uma assimilação, né? Aquilo que Piaget chama de assimilação, né? Adaptante, né? Ou seja, o menino foi olhando e falou, au Gandhi, né, mãe? E aí ela olhou e falou, não, é um cavalo, e aí apresentou o significado para ele. É para isso que existe escola, para apresentar significado, tá? É isso. E esse é o nosso papel, esse é o papel da aprendizagem, né? Quando a gente ensina alguma coisa na sala de aula, a gente primeiro tem que negociar o sentido com o aluno, perguntar para ele assim, o que é isso para você? Né? Que sentido isso tem para você? O que significa isso para você? Vamos imaginar você dando uma aula sobre campo magnético, né? Hoje a nossa aula é sobre campo magnético. Quando você fala a palavra campo, imagina que imagem surge na cabeça dos meninos. Hoje a nossa aula é sobre campo magnético, né? Ou seja, quando você fala a palavra campo, muito provavelmente ele vai lembrar do campo que ele conhece. É um campo mais ou menos conhecido, parecido com esse daí, que é o campo que ele conhece. Só que você não vai falar desse campo, você vai falar do outro campo que está do lado, do campo magnético, né? Então, muita atenção nisso. Olha só o papel do professor nessa hora. É preciso... Opa! A Jéssica saiu aqui, eu não tinha... Opa, Jéssica, desculpa, eu não tinha visto que você tinha caído a internet da Jéssica. Seja bem-vinda de volta, eu estava tão concentrado aqui que eu não percebi. Então, voltando, né, ao que eu estava falando, a negociação de sentidos que nós temos que propor ao aluno no momento da aprendizagem significa o seguinte, é como se a gente conversasse com o aluno, o que é isso que eu falei para você? Campo. Aí ele vai falar, é aquele lugar onde os jogadores jogam futebol, que tem grama, né? Que papapá. Aí, o professor, caramba, mas eu tenho que ensinar para ele hoje o que é campo magnético. Então, olha só, eu tenho que fazer uma viagem com esse aluno. Eu tenho que trazer ele do campo que ele conhece para o campo que ele precisa conhecer. Ele tem que, na cabeça dele, sair do campo de futebol e entrar no campo magnético. Então, inclusive, uma vez eu orientei um trabalho, né, de uma dissertação de mestrado muito interessante, onde a aluna queria descobrir exatamente isso, né? Como é que o que o aluno já traz para a sala de aula? Porque ela falava assim para mim, professor, eu sempre ouvi nas aulas de didática que o aluno já traz um conhecimento prévio, né, para a sala de aula, que o aluno nunca não é uma tábula rasa. Eu quero entender como é que é isso que o aluno já traz. Aí ela fez uma pesquisa muito bacana. Ela pesquisou 20 turmas de 4º ano. Nenhuma dessas turmas já tinha estudado o conceito de campo magnético, por isso até que eu gosto de citar esse exemplo. E aí, o que ela fez? Ela entrava nas turmas de 4º ano, de várias escolas diferentes, que nunca estudaram campo magnético, entregava na mão dos alunos uma folha em branco e um lápis e pedia assim, façam para mim o desenho de um campo magnético. E os alunos olhavam para ela de uma forma muito surpresos, né? Campo magnético?
O que é um campo magnético? Não sei o quê. Ah, ela, não sei. Eu quero que vocês desenhem o que vocês acham que é um campo magnético. E os alunos faziam desenho de um campo de futebol, colocava lá os jogadorzinhos no campo de futebol, mas ela percebeu que, em geral, os alunos colocavam os jogadores com uma perna meio dura, meio reta, assim, de uma maneira estranha, e ela começou a perguntar para eles, escuta, por que os jogadores estão com essa perna assim dura, reta e tal? Aí ele, ué, professora, porque eles não conseguem tirar a chuteira da grama. Né? Aí ela já falou, ué, eles não conseguem tirar a chuteira da grama? Por quê? Aí eles falaram, ué, a senhora não falou que o campo é magnético? Olha que interessante. Né? A senhora não falou que o campo é magnético? Eles não conseguem arrancar a chuteira da grama. Olha que interessante, gente, olha que coisa linda. Ela queria descobrir como é que o conteúdo já chega junto com o aluno na sala de aula, mesmo antes dele aprendê-lo, né? E ela, olha que experiência bacana. Na cabeça dos alunos, campo magnético era um campo de futebol que grudava a chuteira dos jogadores na grama. Eles não conseguiam arrancar o pé de lá. E aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, esses meninos, eles já tinham ou não uma noção do que é magnetismo? Pense bem. Claro que tinha, né? Claro que tinha. Senão, a chuteira não ia ficar grudada na grama, certo? Então, é desse ponto que a gente precisa partir com as crianças e com os adolescentes. Muito diálogo antes de começar a apresentação do conteúdo. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, mais ainda esse diálogo se torna importante, porque o aluno não está na nossa frente, a gente não está vendo a reação dele, então a gente tem que conversar muito com ele antes de apresentar o conteúdo. Talvez o conteúdo não tenha que ser apresentado, o conteúdo tenha que ser descoberto, e nós tenhamos que ser esses instigadores, exatamente como a gente já falou, né, da grande característica do ensino remoto, que é a questão da instigação cognitiva. Né? Nós somos filhos de uma escola que encarou a aprendizagem exatamente desse jeito que está aí. Né? A aprendizagem é objetiva, ou seja, a aprendizagem é acúmulo de conhecimento. A aprendizagem é guardar as coisas novas na cabeça. Eu, pelo menos, sou filho dessa escola. Eu lembro que os meus professores passavam questionário de revisão para a prova. Questionário de revisão para a prova, acreditem, eram 50 questões. E sabe como é que eu estudava para a prova? Decorebando aquelas 50 questões. E aí eles ainda falavam assim, 10 vão cair na prova. Olha que doideira. Eu tinha que decorebar as 50, porque aí 10 vão cair na prova. Então, enquanto eu não tinha de cor as 50, eu não ficava sossegado. E quais eram as 10 que eles iam escolher? Né? A gente não sabia. Então, a crença básica da escola onde a gente estudou era essa aí. Ó. O cérebro humano tem estrutura de arquivo e serve para armazenar informações. É nisso que os meus professores acreditavam. Então, eles dão-lhe informação, vamos embora, armazena mais essa. Vamos lá, fotossíntese, entendeu? Então, guarda aí o que é fotossíntese. Erosão, entendeu? Guarda o que é erosão. Né? Ou seja, fórmula da água, entendeu? Guarda a fórmula da água. Percebe? Então, era assim, aquele bombardeio de informações, porque o cérebro é um arquivo, então tem que colocar coisas nesse arquivo, não é isso? Isso porque o mundo era visto como uma coisa que estava pronta. Então, qual é o papel da escola? Enfiar o mundo dentro da cabeça dos alunos. E tinha uma outra relação importante na aprendizagem, na minha época, na escola em que eu estudei, pelo menos, que era assim, ensinar a falar e aprender a ouvir. Lembra que a gente falou dessa desaprendizagem, né? No nosso encontro passado, ou seja, ensinar a falar, aprender a ouvir. O professor fala e transmite o que está dentro da sua cabeça. Aluno ouve e recebe aquilo, né? E aí enche a tua cabeça de coisas que não estavam lá. E aí o tempo foi passando, a neurociência foi se desenvolvendo, a gente foi entendendo como que funciona o cérebro, né? E hoje nós já sabemos que o cérebro é composto por bilhões de neurônios que se interconectam, formando pontos, né, de conceitos neurais. Né? O nosso cérebro é um sistema de redes. Né? E ninguém tem essa rede parecida com a de ninguém, igual a de ninguém. Você tem uma rede neural, eu tenho outra, a Jéssica tem outra, cada um dos seus alunos tem uma rede neural completamente diferente da rede neural de qualquer outra pessoa.
né? Ou seja, e como é que acontece a aprendizagem de acordo, né, com essas descobertas que a neurociência está tendo? A aprendizagem ela acontece pela interconexão que as pessoas fazem com aquilo que ouvem. Então, por exemplo, vamos supor que o professor vai dar uma aula sobre gato, né? Sobre o animal gato. E aí, quando ele fala gato, quando eu falo gato, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça, você que está me ouvindo, né? Falei gato. Na sua cabeça vem o quê? Um aluno, quando a gente fala gato, pode lembrar de leite. E aí o professor concorda, diz assim, muito bem, gato lembra leite, porque gato bebe leite, mas o outro lembrou de miau. Muito bem também, porque gato faz miau, então tá certo. Aí o outro lembrou de alergia, aí o professor já vai ficar um pouco na dúvida. Alergia? Por que você lembrou de alergia? Aí tem que dar espaço para ele explicar. Sabe por quê, professora? Porque eu tenho alergia ao pelo do gato. Então, toda vez que eu ouço a palavra gato, eu lembro da palavra alergia. Né? Então, olha só por que lembra alergia. O outro lembrou de eletricidade. Por quê? Porque o meu pai fez um negócio lá no relógio de luz da minha casa para pagar menos conta de luz no fim do mês. Então, gato, para mim, é aquele negócio que faz no relógio. A senhora vai ensinar a fazer gato? Olha esse sentido de gato, né? Aí o outro, eu lembrei do meu gato, porque eu tenho um gato em casa. E uma menininha lá, nos seus 12 anos, já ficando mocinha, falou, professor, eu lembrei do Taylor Lautner. Ele é um gato. Né? Olha quantos gatos diferentes nas cabeças dos nossos alunos, né? E a gente tem que estar lá na frente da sala de aula, hoje não mais na frente, né? Nesse momento a gente está na frente da tela, né? Apenas da nossa casa, mas imaginando assim, o que está na rede neural dele? Então, para que eu não comece a achar que o gato que eu estou falando tem que ser o mesmo para todo mundo, eu preciso partir do diálogo, não tem jeito. Eu preciso partir do diálogo. Esse exercício eu gosto muito de fazer, não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar na tela agora 8 palavras diferentes e vou dar para vocês 10 segundos. Não pode copiar, nem fotografar. Em 10 segundos eu quero que vocês aprendam na ordem as 8 palavras que vão aparecer na tela. Vocês estão preparados? Atenção, a tela. 1, 2, 3, vai ficar só 10 segundos, tá? Na ordem, já. Primeira coluna, depois a segunda coluna. 10 segundos é tempo à beça. Nossa. Pronto. E aí? A pergunta é, quem foi que aprendeu as 8 palavras na ordem? Posso perguntar rapidinho, né? Pois é. Olha só, gente, olha só que coisa interessante. Dificilmente muitas pessoas conseguiram aprender, ou quase ninguém conseguiu. Primeiro, porque eu dei pouco tempo, e segundo, porque como é que o cérebro aprende? O cérebro, para aprender, o que eu acabei de dizer, o que a gente falou alguns minutos atrás? O primeiro processo da aprendizagem significativa é a construção de sentido. Né? Eu apresentei 8 palavras para vocês que, muito provavelmente, o cérebro de vocês não deu sentido nenhum. Eram palavras soltas, né? Eu lembro de algumas, sei lá, tinha lá escrito árvore, sei lá, tinha escrito água, não sei. O cérebro não aprendeu na ordem porque não fez sentido. Né? Se eu ajudar para que aquelas palavras façam sentido para você, você vai lembrar das 8 palavras. Vocês querem ver? Se vocês têm dúvida, presta atenção que eu vou contar uma historinha. Estão preparados? Lá vai a historinha. Eu vi um carro dirigido por um elefante que bateu num poste. Lá em cima do poste tinha um passarinho. O poste caiu em cima de uma árvore, ficou atravessado na estrada, fez um buraco, e esse buraco encheu de água. Sério mesmo. Eu vi um carro dirigido por um elefante que bateu num poste. Em cima do poste tinha um passarinho. O poste caiu em cima de uma árvore que ficou atravessada na estrada e fez um buraco, e esse buraco encheu de água. Será que agora, se eu pedir, né, para você me dizer quais eram as 8 palavras que eu mostrei, quais são as 8 palavras que eu mostrei, muito provavelmente agora você vai conseguir. Né? Quais as 8 palavras? Hein? Carro, elefante, poste,
passarinho, árvore, estrada, buraco e água. É isso? Vamos corrigir. Né? Por quê? Por quê que a gente lembra com mais facilidade agora? Porque eu contei uma historinha. Segunda pergunta. O que essa historinha ajudou para você lembrar, aprender as 8 palavras? Hein? O que essa historinha ajudou? A historinha ajudou a você dar sentido para essas 8 palavras. E também ajudou você colocar as palavras na ordem, porque a historinha cita as palavras na ordem, né? Carro dirigido por um elefante que bateu num poste que tinha um passarinho lá em cima, o poste caiu em cima de uma árvore, ficou atravessado na estrada, que fez um buraco, que encheu de água. Percebe? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para a gente entender, nós educadores, né, todos nós que atuamos na escola, que a aprendizagem precisa de construção de sentido. A aprendizagem que não tem a construção de sentido primeiro, ela é simplesmente uma aprendizagem superficial, decorebada, que daqui a pouquinho o menino nem sabe mais o que aprendeu, nem sabe mais o que era, é facilmente esquecida. Né? Então, lembremos desse exemplo aí. E ainda digo mais, se você contar essa historinha para uma meia dúzia de pessoas, você nunca mais vai esquecer essas 8 palavras na ordem. Porque o seu cérebro vai lembrar primeiro da história. A gente primeiro precisa dar o contexto, a gente primeiro precisa favorecer a formação, né, de sentido para os alunos. E como é que é o jeito de aprender da escola, hein? E de que forma esse jeito está sendo desafiado nesse momento de ensino remoto? Será que a gente está podendo continuar usando o mesmo jeito de aprender da escola? Como é que é esse jeito? Né? É um jeito, em geral, diretivo, unidirecional, geralmente, né? Ligado a causa e efeito. Eu ensinei, ele aprendeu. Sem dar muito tempo para a formação de sentido por parte do aluno, porque a gente tem um programa a cumprir, porque a gente tem um cronograma a seguir, né? Ou seja, eu estou falando em geral, né? Não estou colocando todo mundo na mesma forma, mas em geral, falando da escola brasileira, falando da escola num todo, em geral, o jeito de aprender na escola tem a ver com essa sequência, porque unidirecional, porque sai do professor e vai para o aluno, não é isso? Ou seja, dificilmente a volta acontece, em algumas situações acontece, mas não é uma regra acontecer, né? Aprende-se em silêncio. Deixa eu explicar para você entender. Na pandemia, houve uma ruptura do modelo diretivo, unidirecional, e nós, professores, estamos descobrindo essa aprendizagem por interação. Olha só, né? Aprendizagem por interação. Porque o aluno não está na minha frente, ele está na casa dele, ele está distante de mim. Né? Então, eu tenho que promover o máximo dessa interação, o máximo dessa instigação, para que esse menino possa ir caminhando, né, para a aprendizagem. E aí, no meio disso tudo, a gente está aprendendo também, né? E aí isso não é uma aprendizagem recente, não foi por causa da pandemia que a gente está aprendendo isso, mas a própria BNCC já trouxe isso de maneira muito clara para a gente, né? Muito clara. O conteúdo pelo conteúdo sai de cena. E a gente hoje na escola deve perseguir o desenvolvimento de competências e habilidades. E o que significa isso, né? Significa a gente ter um ensino mais integrado. Né? Eu gosto muito dessa imagem aí, né? Gente, vamos tentar fazer alguma coisa junto, né? Ou seja, senão a escola vai esquartejar esse menino. Eu sou filho dessa escola esquartejada. Né? Ou seja, muitos de vocês que estão me ouvindo também devem ser filhos. O que é essa escola que esquartejou a gente? Cada um puxou para um lado. A geografia puxava para um lado, o português para o outro, a matemática para o outro, a história para o outro. Muitas vezes estavam falando a mesma coisa, mas ficava claro para mim que eles não conversavam entre si dentro da escola. Então, cada um puxava para sua né, brasa para a sua sardinha. E aí eu tinha que juntar tudo na minha cabeça, porque eu estava recebendo aula de todo mundo, né? Cada hora se falava de um assunto diferente. Como é que esses assuntos se integram? Como é que esses assuntos se relacionam? Como eu já falei a princípio, gente, cada vez mais nós temos sido cobrados de um ensino que seja instrumentalizante e não mais enciclopédico.
E o que isso significa? Significa dizer que o papel da escola precisa ser o de instrumentalizar, ou seja, ensinar o garoto a usar o conteúdo para resolver situações reais, para resolver desafios, né? Para usar no seu dia a dia. Eu já devo ter dado esse exemplo para vocês, mas eu gosto muito de reforçá-lo. O menino pode saber as 4 operações e ser enganado no troco. Né? De que adianta ele aprender? Para que ele aprende as 4 operações? Não é para saber fazer conta, armar conta e fazer conta. Ele aprende as 4 operações para poder fazer conta de cabeça. E será que a gente explora muito essa questão da conta de cabeça? Né? Talvez a BNCC vem lembrando isso, é uma das habilidades lá, pode ler, em matemática, não lembro bem em que ano, mas está lá. Né? O menino precisa realizar cálculo mental, a gente precisa valorizar mais algumas questões, algumas habilidades, que são exatamente as habilidades que ele vai usar no dia a dia. Exatamente as habilidades que ele vai usar quando for à farmácia e tiver que rapidinho, ó, eu dei R$50, o remédio foi 38, 50 menos 38, dá 12, deixa eu ver. Moço, o senhor só me deu 11, está faltando R$1. Isso é competência. Né? Ou seja, a aplicação do conteúdo numa situação real, né? Para resolver, para lidar melhor com uma situação real. Então, o ensino precisa ser cada vez mais instrumentalizante, cada vez menos enciclopédico. E quais são os paradigmas que nós, professores, estamos tendo que quebrar nesse momento? Que coisas que a gente está... Que desaprendizagens, lembra? Já falamos dela, nós estamos tendo que ter, né, para dar conta da aprendizagem nesse momento. Primeiro, nós perdemos o papel de tutores da atenção. Opa, estamos chegando num momento muito importante, crucial da nossa fala de hoje. Nós perdemos o papel de tutores da atenção. Quando os meninos estavam dentro da nossa sala de aula, a gente era tutor de atenção. O que é tutor da atenção, gente? É assim, quer ver? Olha só, vamos prestar atenção. O que você está mexendo aí na bolsa? Não está na hora de mexer na bolsa. Vamos participar da atividade? Isso, você já fez? Não, por que não fez? Não, senhor, guarda esse brinquedinho. Isso, entendeu o que eu falei? Exatamente, olha, os coleguinhas já estão discutindo. Vão entrar no grupo e tal. Isso é fazer tutoria da atenção. Nós perdemos esse papel, nós perdemos essa possibilidade no ensino remoto. Né? E aí, é preciso que a gente bata um papo muito franco com a família para pedir a ela, família, faz um acordo comigo, firma um pacto comigo, eu não posso ser tutor da atenção porque o menino está em casa e eu estou na escola. Então, por favor, papai, mamãe, geralmente é mamãe, seja a tutora da atenção por mim. Quando ele está comigo na sala de aula, eu toda hora estou chamando a atenção dele para ele se concentrar na atividade. Por favor, eu conto que vocês vão fazer isso em casa. Que vocês vão ser esses tutores da atenção que eu não estou conseguindo ser agora. Façam isso, por favor, por mim, papai e mamãe. Né? É preciso que esse diálogo seja muito franco com as famílias. É preciso explorar a sistematização da aprendizagem como professores. Ou seja, o que significa isso? É um dos fundamentos do ensino remoto. Né? A aprendizagem precisa ser sistematizada, ou seja, o menino precisa fazer alguma coisa que me prove que ele aprendeu. Né? Então, cuidado com o tipo de atividade que a gente manda para casa. Não, sabe aquela atividade de responda, o que é isso, o que é aquilo, relacione a segunda coluna com a primeira, complete, falso ou verdadeiro. Eu acho que essas atividades, no ensino remoto, elas cabem muito pouco. Acho até que nem cabem. Pode caber numa hora ou outra, até para o menino, né? Ou seja, fazer lá uma autoavaliação. Agora, atividades de sistematização da aprendizagem, sim. Construa isso, monte isso, resolva esse problema e me dê a resposta. Explique o que você entendeu. Atividade de sistematização, atividade que ele concretize alguma coisa para você entender. Não, ele aprendeu. Eu sou professor de geografia, eu pedi como atividade de sistematização do conteúdo cartografia, que é a leitura e interpretação de mapas, eu pedi que os alunos imaginassem e fizessem o mapa do quarteirão e das ruas próximas da sua casa, com que ele tivesse na cabeça, localizasse a sua casa, bonitinho, e que fotografasse e mandasse para mim pelo WhatsApp.
atividade de sistematização. Quando eu olhei o que eles me mandaram, eu ali pensei assim, deixa eu ver se eles entenderam o processo todo. Né? É preciso privilegiar, gente, a avaliação formativa. Isso, a gente não está falando de avaliação aqui, mas esse é um outro papo fundamental da gente ter nesse momento. Né? É um papo separado, avaliação, mas que tem que avaliar de maneira formativa. Não é para avaliar de maneira somativa. Então, esquece um pouco a nota. O que é avaliar de maneira formativa? É ir acompanhando se o menino está aprendendo e ir colocando na frente do nome dele. Ah, o Manuel entendeu. Olha, pelo que eu vejo aqui, o Manuel entendeu. Já a Ritinha não entendeu muito. Olha, o Gustavo entendeu mais ou menos. Isso é ir avaliando para que eu possa ter a atitude que o menino está precisando, né? A atitude certa com a criança certa. Né? É preciso buscar novas formas de interação. Nesse momento, a gente está tendo que quebrar esse paradigma. Eu não estou com o menino na minha frente, não adianta ficar falando. Quando ele está comigo na escola, eu falo, ele ouve, eu interajo diretamente. Eu agora interajo como? Se ele quiser, ele desliga a câmera. Né? Principalmente os pré-adolescentes e adolescentes, eu tenho lidado muito com escolas, com professores de segundo segmento, professor de ensino médio, e reclama muito disso. Eles desligam a câmera, né? É verdade, eles desligam a câmera. É a indisciplina digital, indisciplina dos novos tempos. Eu desligo a câmera. E o pior, existe uma nova ética aí. Né? Tá tudo novo para a gente. Existe uma nova ética. Que nova ética é essa? A ética digital, ou seja, eu não tenho que obrigar o menino a ligar a câmera, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que convencê-lo a ligar a câmera, porque ele pode ter vergonha da casa dele, não quer mostrar, ele pode não estar arrumado, sei lá, está com cabelo grande, não quer aparecer assim, ele pode, entende? Tem uma porção de razões aí que me impedem, por uma questão ética, de obrigá-lo a abrir a câmera. Agora, existem já alguns estudos mostrando que quanto mais interativa é a aula, quanto mais eu converso com ele, maior a quantidade de alunos que ligam a câmera, porque acabam se envolvendo, né? É isso, mas vamos voltar. Buscar novas formas de interação. A criança, gente, está tendo que mudar de papel, mesmo estando em casa. Para pensar nisso. Né? Mesmo estando em casa, a criança está tendo que, ora ser filho, ora ser aluno. Olha que coisa difícil. Ora eu sou filho, ora eu sou aluno, mas eu sou aluno de quem? Eu sou aluno da minha professora, eu sou aluno da escola. Ué, mas eu não estou na escola, eu estou em casa. Né? E aí a minha mãe que dá uma bronca comigo para eu terminar de fazer a tarefa. Aí eu já sei, eu posso dizer para minha mãe assim, mãe, eu não entendi nada do que a professora explicou. Porque aí a minha mãe não sabe explicar mesmo, isso vai, de repente, convencer a minha mãe e eu não vou fazer a tarefa. Vocês duvidam que esse tipo de coisa pode estar acontecendo? É claro que não, claro que isso pode estar acontecendo. Então, a gente precisa se agarrar muito nessa questão da interação. Interação com a criança, interação com os pais, interação até com a gente mesmo, com os outros colegas, para saber como é que eles estão resolvendo os problemas, né? Qual sempre foi o papel da família na aprendizagem escolar dos filhos, né? A família sempre teve que papel nesse processo chamado aprendizagem? E de que forma que esse papel está diferente nesse período de isolamento? A família, gente, para quem tem dúvidas disso, sempre teve o papel de promover condições para que as tarefas sejam realizadas em casa. Tá? Nesse momento, os pais estão precisando intensificar o seu papel, tornando-se tutores da atenção do aluno, como nós já falamos. Mas sempre foi papel da família promover condições para que as tarefas sejam realizadas. E o que significa promover condições? Significa ter um lugar fixo para o garoto estudar. Significa virar para o menino e falar assim, olha só, não, só vai levantar daí quando terminar. Não, você ainda não terminou. Supervisionar o que o menino está fazendo. Isso sempre foi tarefa dos pais. Não é porque estamos em pandemia, não. Isso sempre foi tarefa dos pais. Né? Criar condições para que as tarefas de casa sejam feitas. Agora, nunca foi, nem antes da pandemia e nem agora, tarefa dos pais substituir o professor. Mas na educação infantil e no primeiro ano, segundo ano, está tendo que ser. Mais ou menos, né? Eles estão tendo que ser mediadores, assim mesmo, com muita orientação dos professores,
né? Ou seja, muita orientação mesmo, e eles vão estar mediando ali a situação. Entendeu, mãe? Como é que a senhora vai fazer essa brincadeira com o menino? Entendeu a brincadeira? É isso. Né? Então, é exatamente essa questão que tem que ficar muito clara. E quais os paradigmas que os pais estão tendo que quebrar nesse momento e que dicas podem ser dadas? Eles estão precisando assumir o papel de organizadores da rotina. É isso. Organizar a rotina. Nesse momento, isso é fundamental. Acordamos, vamos fazer o quê? Na nossa vida, duvido que alguém aí já não tenha organizado essas rotinas aí todo dia. Eu, pelo menos, tenho a minha rotina. Eu acabei criando a minha rotina. Né? Ou seja, eu levanto, eu faço a minha higiene pessoal, depois eu mesmo vou preparar o meu café, né? Ou seja, depois a gente senta, toma café junto, coisa que não acontecia, eu já tinha saído correndo, às vezes estava viajando, na maioria das vezes estava fora de casa, né? Viajando, dando palestra, dando curso aí pelo Brasil afora. Agora não, estou tendo a oportunidade de tomar café com o pessoal de casa, né? Assim, conversar, e aí, você dormiu bem? Né? E aí, pô, que cara é essa? Né? Ou seja, eu vi que você ficou jogando até tarde ontem. Em síntese, essa rotina é fundamental, né? Ou seja, o papel de mediadores da atenção e da concentração também cabe aos pais. E outro paradigma que está sendo, dicas que a gente pode dar: desenvolva rotina, dê suporte, faça acordos e faça enquadramento. Enquadre. O que quer dizer isso? Estou falando para os pais, né? Desenvolver a rotina, acho que é claro para todo mundo, né? Tem que se estabelecer essa rotina, isso é muito legal, isso dá equilíbrio. Dá suporte, fique acompanhando os filhos, fique acompanhando as crianças, os adolescentes, e percebendo quando é que eles estão precisando um pouco mais de ajuda. É fundamental dar suporte. Faz acordos. Antes de enquadrar, faz acordos. Olha só, vamos fazer um acordo? Você só vai ter direito de jogar videogame à tarde se você cumprir as tarefas escolares na parte da manhã. Vamos combinar isso? Né? Ou seja, o acordo ele é sempre melhor. Agora, quando precisar, quando preciso for, faça enquadramentos. Claro, estamos aí para enquadrar também, é papel dos pais. Enquadrar, papel do professor enquadrar também, né? Só que a gente está tendo dificuldade de enquadrar agora. Né? Ou seja, enquadramentos. O que foi, mocinho? Não, senhor, não é aí que você vai estudar. Sai da cama, senta ali. Senta, o que a gente combinou? Só vai levantar daí quando tiver essa tarefa pronta. Eu quero ver, hein? Isso é enquadrar. E, de vez em quando, tudo que um filho precisa é de uma mãe que enquadre, é de um pai que enquadre, porque é aí que se constrói limites, que é um outro papo também fundamental, mas a construção de limites depende de enquadramentos. E o que é o enquadramento? É a criança ter noção de que o papel dela é aquele e ela não vai conseguir fugir daquele papel. Isso é enquadrar. O que é enquadrar? É mostrar para você que você não vai fugir desse papel. Por isso que tem os enquadramentos, né? Coordenador enquadra professor, de vez em quando, não é isso? Professor, há 2 semanas que a senhora não me entrega o planejamento de aula. A senhora me desculpe, mas isso é uma tarefa da senhora. Eu não estou conseguindo acompanhar o seu trabalho em função disso. Então, por gentileza, semana que vem, eu espero os planos de aula atrasados que a senhora está me devendo até hoje, tá bom? Conto que a senhora, no final de semana, vai colocar tudo em dia. O que aconteceu aí? Um enquadramento. E o que é um enquadramento? É uma chamada para o papel que você tem dentro de um acordo estabelecido, que você não está cumprindo. Agora, o enquadramento ele deve ficar para o final. O acordo, ele ajuda, né, muito no processo de conscientização. A gente está falando isso porque, no final das contas, é o objetivo dos pais, é o objetivo da educação, desenvolver uma coisa chamada autorregulação. E o que é autorregulação, gente? A família precisa favorecer a rotina, cobrar responsabilidades e providenciar os meios para que o aluno desenvolva essa autorregulação. Quando ocorrer a dificuldade do menino se organizar, os pais devem ajudar para que eles aprendam a se autorregular. Isso é ensinável. Né? E como é que eu ensino o meu filho a se autorregular? Deixando eles assumirem as consequências da sua falta de autorregulação. Então, você quer ver uma cena que eu costumo muito falar, claro, fora da pandemia. Eu vou citar esse exemplo aqui agora, mas vocês entendem que isso não é uma coisa que acontece nesse momento. Mas quando estamos fora de pandemia, uma cena muito comum que eu vejo é de mães correrem na escola para levar o livro que o menino esqueceu em casa.
para levar o caderno de matemática, porque hoje tem aula de matemática. Ele é muito desatento. Aqui, ó, vim trazer o caderno, cheguei esbaforida na escola. Toma, trouxe o caderno dele, porque hoje ele tem aula de matemática. Ele não vai conseguir assistir a aula de matemática. E aí, geralmente, o que a escola faz? Em alguns casos, eu vejo isso também. A escola, mãe, tá bom, é terrível. Né? Ó, fulano, aqui, ó, sua mãe trouxe, rapaz, presta mais atenção. Pois é. Será que essa atitude, ela ajuda a formar a autorregulação? Parece que não, né? O que ajuda a formar a autorregulação é deixar a criança assumir as consequências. Aí ela vai vivenciar um processo, um conflito complicado, que aí uma boa conversa depois vai ajudar. Né? Então, a resposta certa para essa mãe é: mãe, eu entendo a sua preocupação, eu entendo que você... Mas olha, mãe, a gente não vai estar educando ele se eu aceitar esse caderno de matemática e for na sala entregar para ele. A gente não vai estar educando, mãe, a gente vai estar ajudando ele a esquecer de novo. Então, desculpa, mas eu não vou pegar o caderno não, tá? Ele vai ter que assumir as consequências, talvez ele precise copiar numa folha de rascunho, tá? E quando chegar em casa, ele vai ter que passar tudo a limpo para o caderno de matemática. Você nos ajuda, mãe? Então, olha só, ele vai chegar em casa com folha de rascunho, porque ele não trouxe e vai ter que copiar, vai ter que escrever essa atividade de hoje. Então, quando chegar em casa, a senhora vai ajudar muito mais a educá-lo, se a senhora falar assim: esqueceu alguma coisa hoje? Não esqueceu, não? Pois é. E aí, o que aconteceu? Ah, tive que copiar rascunho, droga, agora eu vou ter que passar a limpo. Vai ter que passar a limpo. Senta lá na sua mesinha, tá? E vamos embora, vai passar a limpo. Lembra disso, hein? A próxima vez que você tiver que conferir o material antes de sair de casa para ir para a escola. Percebem como que essa atitude ajuda muito mais a desenvolver a autorregulação do que ir lá correndo e entregar o caderno na mão dele, né? Ou seja, ir lá correndo ou seja, tentar tirá-lo do conflito, né? É deixá-lo no conflito, para que ele possa, numa próxima experiência, ele possa lembrar disso, né? Desenvolver a autorregulação não pode ser fazer por ele, né? Ou seja, nem pai, nem professor, a gente está falando com todo educador aí agora, né? Por exemplo, tem pai que liga para outros pais para saber se tem tarefa, vasculha a mochila do filho para poder ver se está tudo arrumadinho. Isso só vai reforçar a falta de autorregulação nele, né? Se a criança não der conta, a gente deve facilitar para que ele dê conta. Tipo assim, olha, eu vou trabalhar e você tem que fazer tudo que a gente combinou. Arrumar o quarto, dar comida para o cachorro, fazer o dever de casa, né? O que você vai fazer para não esquecer de fazer essas coisas todas? Me diz, como é que você vai se organizar para isso? Tá? Como é que você vai fazer para não esquecer? Isso é ajudar a desenvolver a autorregulação, né? Isso tem a ver com desenvolver a fórmula da vontade, né, gente? A fórmula da vontade serve para todos nós. E, geralmente, a fórmula da vontade é entendida assim, quer ver? Eu penso uma coisa, depois eu fico esperando sentir vontade de fazer aquela coisa, para depois eu fazer aquela coisa, depois eu agir. Pois é, mas a fórmula da vontade não é essa. A fórmula da vontade é: eu penso uma coisa, ajo, faço aquela coisa, não posso ficar esperando sentir vontade. Depois a vontade chega, né? Eu tenho que definir e decidir racionalmente, depois eu tenho que realizar, colocar em prática, aí depois sim eu vou sentir a vontade e o prazer da realização e do autodomínio, né? Exatamente, é assim. Eu tenho que acordar 1 hora mais cedo e passar a fazer caminhada de manhã, né? Isso eu pensei. Já começou a fazer? Não. Por quê? Estou esperando sentir vontade. Sabe quando é que você vai sentir vontade de acordar 1 hora mais cedo para fazer caminhada? Nunca. Nunca. Né? Então, é assim, decidir caminhar, coloca o relógio para despertar, levanta assim que ele despertar, muda de roupa e vai caminhar. Quando você começar a caminhar, é incrível, mas depois da primeira, segunda vez, você vai começar a pensar assim: ai, tá bom aqui. Ai, nossa, como está sendo bom caminhar, que coisa boa. Depois de um tempo, você vai sentir falta de caminhar. Mas por que você desenvolveu esse hábito? Porque você pensou e colocou em prática, não ficou esperando sentir vontade, né? Ou seja, a fórmula da vontade, na fórmula da vontade, a vontade vem no fim, a vontade vem, né, em último lugar. Enfim, nessa pandemia, gente, as famílias, elas estão tendo que lidar com estresse, com insegurança também, com medo, igual todos nós. Todos nós estamos no mesmo barco. Mas também é tempo, né, da gente pensar em mudanças.
em mudanças, porque a coragem, a predisposição para buscar novos caminhos está aí, batendo na nossa porta, né? É normal a gente sentir medo, é normal a gente entrar em conflito, ter dúvida, fazer cobrança. O que não é normal é a gente paralisar e fugir para não encarar as mudanças disruptivas. Ou seja, o momento atual está nos convidando a seguir em frente, mesmo com as dificuldades. O momento atual está nos convidando a ter uma vida mais para dentro do que para fora. A gente estava muito acostumado com uma vida para fora, né? Agora não, agora é ficar em casa, é pensar em si, é enfrentar os próprios fantasmas, né? Quanto mais a gente já estava adaptado a esse tipo de autorreflexão, menos a gente está sentindo diferença nesse momento agora, né? E todos os pais, todos nós educadores, professores que também são pais, né? Educadores da escola que estão nos ouvindo aí, merendeiras, pessoal de apoio, pessoal de secretaria, estagiários, todos nós, né, estamos em família, então todos nós estamos vivenciando isso. Que mundo espera por nossos filhos? Ninguém sabe, né? Agora, que com certeza vai ser um mundo de mudanças, um mundo que vai exigir que os nossos filhos sejam resilientes, tenham coragem e tenham união, deem as mãos uns aos outros. Então, que tal a gente aproveitar esse tempo de pandemia para sedimentar esses pré-requisitos, para ensinar essas 3 coisas para os nossos filhos, para os nossos alunos, mas em especial falando aí para os pais, para os nossos filhos, né? É fundamental aproveitar esse momento para relacionar disciplina à liberdade, percebe? Tenha disciplina de concluir as suas tarefas, que você vai ter a liberdade de jogar videogame depois. É isso. Essa relação disciplina-liberdade, ela é fundamental. É fundamental entender, né, o papel da família nesse momento, que é criar pertencimento, que é criar individuação. A gente só pertence a uma família, né? A gente é identificado até pelo sobrenome dessa família. Sou dessa família, eis o meu lugar. Né? Criar individuação. Eu sou do jeito que eu sou, e sou aceito nessa família. Né? Eu tenho um lugar para mim nessa família, sendo da maneira que eu seja. Não é isso? E aí a gente já colocou isso, né? O dever de casa, o papel dos pais antes da pandemia e o papel dos pais agora, nesse momento de pandemia, que com certeza, como a gente já disse, é fazer essa tutoria da atenção, é fazer esses enquadramentos, é transformar os filhos em alunos. Porque, na verdade, eu estou dando aula para o filho. Né? Mas quem é que transforma o filho em aluno? Quando ele pisa dentro da escola, ele vira aluno. Está submetido às regras, mas ele não está pisando dentro da escola. Então, quem tem que transformar os filhos em alunos, né, através da colocação de limites claros, né, e mostrar a essa família, através de um diálogo muito claro, que a escola está precisando dos pais para ter alunos. Senão a escola não vai ter aluno na pandemia. A escola não vai ter aluno na pandemia, só vai ter filhos em casa estudando. E eu não posso dar aula para filho, eu tenho que dar aula para aluno. Vamos ter isso muito claro. E quem é que tem que fazer essa transformação? Os pais, como nossos grandes tutores da atenção. E por que tudo isso? Para que a gente continue garantindo o vínculo com a escola, o vínculo com a aprendizagem. Precisamos enquadrar nossos filhos para que eles não rompam o vínculo com a escola e o vínculo com o ato de aprender. É fundamental. Aprender, gente, não é só prazer, como a gente já disse. É um processo de superação que exige esforço. E para que haja esforço, é preciso motivo, é preciso muita conversa, é preciso observar muito esse aluno, é preciso que nós, professores, entendamos também toda essa situação. E quanto menor o motivo para aprender, maior vai ter que ser o esforço de enquadramento dos pais, né? Ou seja, quanto mais chata é uma atividade que a criança esteja fazendo, mais os pais vão ter que ser enquadradores, porque a criança não vai, né? Ai, que chata essa TV de casa que a pessoa passou, esse dever, tal. Não vai sair daí. Então, antes eram os pais que acionavam a escola pela aprendizagem, agora inverteu, é a escola que aciona os pais, né? Olha que coisa interessante. É a escola que pede aos pais essa ajuda, esse papel, né? E entendermos, né, para ir finalizando, que a gente está vivendo os papéis fora dos contextos. O que significa isso? Estamos trabalhando em casa, estamos estudando, a escola foi para dentro de casa, o trabalho foi para dentro de casa, né? A gente está se encontrando através de telinha de computador, telinha de celular, a gente está tendo que executar os trabalhos domésticos,
Isso, eu, por exemplo, dispensei minha secretária aqui do lar, cada dia é de lavar a louça, de passar pano no chão, né, de fazer uma faxina, é uma festa, a gente faz uma faxina todo mundo junto, né, ou seja, enfim, estamos vivendo um momento fora dos contextos, né, e é preciso fazer isso a partir de um encontro real, né, a partir daquilo que cada um tem de bom, daquilo que cada um pode, daquilo que cada um está precisando. Por fim, é preciso que a gente pense nos filhos que temos e nos pais que somos. Pense nos alunos que temos e nos professores que somos. Isso é um convite que eu faço a todos vocês que estão me ouvindo. É um desafio aprendermos a amar os filhos ou os alunos que temos, ao invés dos filhos ou os alunos que queríamos ter. Tem muita gente que vive nessa ilusão. Eu queria que meu filho gostasse de ler, eu queria que o meu filho fosse mais estudioso, eu queria que o meu filho fosse assim, assado. Aí eu me prendo a um filho que eu queria que existisse. Aí quando eu abro os olhos e enxergo o filho que eu tenho de verdade, o filho que existe, eu só dou bronca nele, né? Eu só dou... Por que ele só leva bronca? Porque ele não é parecido com aquele filho que eu queria ter. Da mesma forma com o aluno. Eu queria tanto um aluno... Deixa eu colocar a Jéssica em cena novamente. Oi, Jéssica. Eu queria tanto um aluno que prestasse atenção, né? Um aluno que fosse estudioso. Pois é, mas abre os olhos, professor, qual é o aluno que eu tenho? É esse. Vamos encarar a realidade e vamos ver o que de melhor eu posso fazer por ele. Porque é assim a forma que eu encontro de amar esse aluno. Eu não posso amar um aluno que eu queria ter. O amor, ele acontece no mundo real. Eu tenho que amar o aluno que tem. Muitas vezes é esse que não faz o trabalho, muitas vezes é esse que não presta atenção. Eu tenho que aprender a amar o filho que tenho, e não o filho que eu queria ter. Né? Que a gente possa pensar nisso, e que esse momento de pandemia possa nos permitir, né, fazer essas reflexões, não apenas como professores, né, mas também como pais, também como educadores, também como pessoas que estamos aí envolvidos como gestores. Isso é uma reflexão que todos nós precisamos fazer com urgência, né? E esse momento de pandemia está convidando a gente a fazer isso. E eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, ok? Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela presença, pelo acompanhamento, pela atenção, né, pelas interações que vocês vão fazendo aí com a gente, eu não consegui ler o chat, mas vi que passava muito rápido, então eu vi que muita gente devia estar escrevendo uma porção de coisas, né? Quem acompanhou para a gente foi a professora Ângela, né? Mas lembrando que a palestra vai ficar disponível na íntegra por 30 dias, então se você quiser assistir de novo, assista, se você quiser encaminhar para quem não teve oportunidade de assistir, encaminhe, porque são reflexões fundamentais e importantes da gente ter, muitas vezes, mais de uma vez. Muito obrigado a todos vocês e passo a palavra aí para a professora Ângela. São tantas coisas, né? É muita coisa. Mas eu vi assim a preocupação, né, dos professores, né, em relação a esse papel da família nesse momento. E para contemplar, eu fiz um ajuntamento, um compilado, né, do que alguns professores colocaram aqui, como a Célia Souza Barros, a Arlete Cruz, a Juliana Carina da Mata, a Gláucia Reis, Fernanda Paulino, Vanessa Borges e Renata Natividade. Resumindo o que elas colocaram, se nós fôssemos definir papéis neste momento, né, que nós estamos aí em pandemia e com ensino remoto, o que caberia? O senhor colocou aí, mas vamos resumir só para ficar bem claro. O que caberia realmente ao professor nesse momento, né, porque ele é tido como mediador do processo de ensino e aprendizagem, né, mas a família também está ocupando um papel. Essa mediação eu diferenciaria como, né? Então, esse papel também de autorregulação da família
e também do professor, né? Então, como é que a gente definiria esses papéis nesse momento? Eu acho que é muito bacana a gente poder fazer esse resumo final mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que, basicamente, nós, professores, temos que ter em mente que o nosso papel, nesse momento de pandemia, né, do ensino remoto, é facilitar da melhor maneira possível para que essa aprendizagem possa acontecer de uma forma pontual. Eu preciso esquecer um pouquinho a maneira, né, como eu dava aula presencial, muito atropelado por programas, por prazos, né? E nesse momento eu preciso aprender a dar aula passo a passo. Eu preciso aprender a fazer acordos com eles, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês, eu levei 1 mês e meio, quase 2 meses, para dar mapas, cartografia, para a minha turma de 6º ano. Coisa que eu faço em 2, 3 semanas no máximo, e na 4ª semana já estou em revisão, e na 5ª semana já cai na prova, entende? No momento de pandemia, eu levei 2 meses para desenvolver o conceito de mapas, porque eu tive que reaprender, eu tive que acompanhar um por um. Então, a mediação que cabe ao professor nesse momento é a mediação do acompanhamento, é a mediação do compartilhamento, é a mediação da troca, tá? E a mediação, o que cabe à família nesse momento? Como a gente falou várias vezes, é exatamente auxiliar o professor desenvolvendo o papel de tutores da atenção, né? E de enquadradores quando isso se fizer necessário. E são 2 coisas que a gente faz quando está na frente do menino, né? A gente faz a tutoria da atenção e a gente enquadra o menino quando precisa. A gente não está podendo fazer, a gente está precisando contar com os pais para que os pais façam isso. Então, em resumo, é exatamente isso, viu, professora? Muito bem. E aí, eu gostaria de encerrar assim, a nossa participação hoje com o que disse a Suzana Mendes, né, uma professora nossa da rede. Ela acredita que quando tudo isso passar, estaremos feito uma grande parceria, e desta vez real, com as famílias. Esse será o grande ganho, né, pós-pandemia, né, quando nós retornarmos para a escola. Então, achei assim que fechou, né, com chave de ouro, e é bacana que o professor, né, Júlio, enxergue coisas boas, mesmo nesse clima, né, que nós estamos, de ansiedade, de medo, de expectativas, né? Então, dessa forma bastante positiva, né, ela encerrou aqui, né, essa sua palestra e eu quis compartilhar. Eu acho que foi uma colocação bem feliz mesmo, e fico também muito feliz desses insights estarem acontecendo com os professores, porque eu acho que é o papel de tudo isso, o resultado final de tudo isso precisa ser esse, né? Precisa ser ganhos, em que eu mudei para melhor, em que uma professora, agora que eu estou com o chat ligado, passou uma professora que disse assim, sempre deveria ter sido assim. E é verdade, eu não peguei muito o nome dela lá, mas ela escreveu isso aqui, acabou de passar, eu li. E é uma grande verdade. A gente está hoje refletindo sobre uma escola que já deveria ser assim há algum tempo, não é isso? Mas a gente talvez precisasse de uma pandemia, precisasse desse momento, para que a gente pudesse enxergar mais de perto, né, essa necessidade e a gente pudesse se candidatar às transformações. Né? Que bacana. Mas, professor, a gente gostaria de agradecê-lo, né, mais uma vez, por sua disponibilidade de estar conosco, e fica aí o gostinho de quero mais, né, aí para frente, né, um apelo grande também foi que as famílias ouvissem isso, né, então nós vamos preparar aqui, né, lives com a participação das famílias, para que a gente tenha realmente esse fortalecimento, e inclusive um dos eixos do nosso plano de retorno às aulas
é o fortalecimento do vínculo entre escola e família, né? A gente não pode perder, já que nós ganhamos, né, esses momentos agora, não perdê-lo nunca mais, né? Então, já estamos aí prometendo, né, aos nossos educadores todos, que nós teremos, sim, 1 ou 2 lives contemplando as famílias, tá bom? Que bom. E, no mais, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Quando nós encaminharmos os questionários de avaliação, por favor, né, respondam, para nós é muito importante, até para a gente planejar as próximas, e desejar a toda a rede municipal, né, de educação de Três Lagoas um feliz descanso, desconectem realmente nesse momento, né, esqueçam um pouquinho os grupos, né, de pais e de mães, e aí a gente pede até para vocês, né, professores, as coordenadoras, os gestores, colocarem um recadinho que vocês estarão offline, né, nessa semana, né, para que não fiquem ainda tentando conversar com vocês, né? Então, é uma semana realmente de descanso, tá? Então, que Deus abençoe todos vocês, e no dia 8 estaremos de volta, né, com as aulas, e no dia 11 a gente estará aqui com a nossa primeira live do 2º ciclo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau.